Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel e eu sou um dos apresentadores do Alcicast. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje estou aqui. Cabelo todo em pé. Que é isso? É sempre assim, o início do podcast sempre eu estou com o cabelo em pé e não estou feliz de acordo com da minha parte técnica, João, né? Que hoje a gente participou dos Boas Práticas aqui do Colégio Auxiliador. E nós fomos selecionados entre os 10 e a nossa parte técnica disse que foi difícil demais achar uma parte de um podcast que eu não estivesse com o cabelo bagunçado ou que eu não estivesse sorrindo. Que sempre eu estou triste, mas não é triste, é porque eu estou focado. É claro. E estamos aqui em mais um podcast com um cara assim, ó. Brilhante, velho. Brilhante, de verdade, assim. É cabeça brilhante não, né? Não. Tá certo. Parceria sobre isso. Lembrando a todos, tá certo, que as notas desses meninos ainda não foram colocadas no site. Mas se eu passei no Enem, eu passo na escola. Não. Isso não é. Isso aí tem uma contradição aí. Mas, galera, boa tarde, pessoal. Eu sou Tio Dudu, tá certo? E todo mundo conhece como Tio Dudu, mas meu nome é Eduardo Almeida, professor de matemática já há 35 anos. Já dá pra ver que o cara é velho. Como todos nós sabemos, o tio Dudu é o pai da nossa turma, Sim. nosso parceiro, e ele está aqui hoje para nos dar dicas. Beleza. Gabriel Pessoal, vai apresentar o tema. vou apresentar o tema assim pra vocês. O Daniel falou, mas antes da gente falar isso, eu queria dizer que hoje já passou o Enem, hoje é dia 4, certo? De outubro, a gente já passou pelo primeiro dia do Enem. Espero que vocês tenham alcançado seus objetivos. Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Realmente, apesar de muitas polêmicas sobre a questão da prova de história, sobre o tema da redação, que foi realmente bastante inesperado. Mas, assim, cuidado com a questão da correção do gabarito. Dudu vai falar para vocês sobre isso, até porque não existe um gabarito oficial ainda. E também pela questão do nervosismo. Espera passar o segundo dia, o caso você queira muito, olhe, mas faça com que isso não lhe aflinja muito. Isso é uma coisa, só para complementar essa frase de Gabriel, para a gente iniciar o podcast, que você ter um bom resultado não é só sobre a questão da prova em si, tá, gente? Eu tenho certeza que aqui todo mundo... Contexto, então, eu acho que todo mundo produziu alguma coisa esse ano. Se infelizmente você não conseguir passar, foi o que você produziu e ano que vem tem mais, gente. Não vamos ficar Justamente, triste, temos que lembrar sempre que o meu melhor é diferente do melhor do Daniel. O Daniel fez o melhor dele para passar no curso que eu queria, eu fiz o meu melhor para passar no curso que eu queria. Sim. E assim, deu certo para mim, deu certo para ele historicamente, né? Ainda tem o segundo dia. Mas enfim, sobre hoje, nós vamos falar sobre dicas para o segundo dia, que são as 45 questões de ciência da natureza, que engloba física, química e biologia, e as 45 questões de matemática e suas tecnologias. Vamos passar para Duduzão, que hoje está aqui para poder ajudar a gente. Poxa vida. Olha, realmente esse tema para mim eu esbaldo com isso, né? Eu brinco bastante com isso. Mas uma das coisas que a gente precisa entender, tá certo, é como estudar. A gente tá faltando menos de uma semana para o próximo dia, que é no domingo agora, dia 10, tá certo? Então, a dica principal, não se estresse. Não faça nada além do comum que vocês ultimamente fazem. Não faça bike com chance de quebrar a perna. Jogar vôlei com chance de quebrar um dedo, tá certo? Escorregar em um canto onde eu tenha que fazer rapel ou alguma coisa, isso vai ser de encontro. Ou seja, por mais acostumado que eu esteja, eu não vou fazer nenhum esporte radical, porque isso é extremamente perigoso para o dia da prova. Ah, Eduardo, eu já fiz rapel e já me escorreguei e arranhei o braço. Tudo bem, isso você pode fazer, mas não no dia da prova. Inclusive, teve uma menina na Católica, gente, eu esqueci de contar. Ela tava correndo, quebrou o pé, pegaram ela, carregaram ela no colo e colocaram lá dentro. Ela foi fazer com o pé quebrado. O Enem, ele humilha a gente, Clarinha, você tem que entender isso. Gente. Mas por certa parte tu tá certo. Sabe por quê, pessoal? Eu fico muito injustiçado quando os meninos, meus alunos, pegam exatamente o colégio de estado. Porque, por exemplo, grande parte da minha comunidade, ou seja, de alunos, pegou uma sal, pegou, tá certo, uma auxiliadora, pegou coisas que tem ar-condicionado, bancas excelentes, e os meus alunos bons que pegaram o estado, colégio de estado, colégio da prefeitura, município, tá certo, que pegaram mal um ventilador. E a gente sabe que a gente tá aqui no Nordeste e o sol tá pra torar. Isso é uma coisa, fala-se muito sobre a questão da prova, né? E o ambiente atrapalha muito, porque, por exemplo, ontem eu fiz a prova no Colégio de Estado. E ano passado, eu, como treineiro, eu fiz a prova na Estácio, na Faculdade de Estácio, e com ar-condicionado, tudo certinho.
E dá pra ver a diferença. A diferença que é gigantesca, porque né? você já tá nervoso com a questão de ser prova, ser o Enem. E aí vem o calor, aí você fica desesperado. Meu Deus. E é E a de prova? 1h da tarde no Nordeste, o sol Justamente. está pino, cara. E ontem, eu não sei se eu acho que foi ontem, eu olhei, tava 34 graus. 34. Eu falei, Tranquilo, pô, né? Tranquilo, Pega. qualquer coisinha. E eu ainda inventei de sentar lá atrás. E o ventilador é só assim no quadro, certo? É. Ou seja, só pega quem tá na frente. Então quem tá lá atrás se lascou. E aí, tipo assim, querendo ou não, eles tinham um ar-condicionado, mas eles não ligaram. Não sei porquê, mas eles não ligaram. Ah, ó, se o colégio é do município, do estado, alguma coisa, tá certo? Muito provavelmente ele nem funciona. Entende? E também é ruim aquele ventilador que fica teco, 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 teco a prova inteira. Eles Então dois isso se é identificaram péssimo. aqui. É, e a galera tá se identificando bastante. Mas eu tenho certeza que não é só vocês dois, não. A galera que tá nos assistindo agora pode sim ver, tá certo? Cair, ou seja, vestir aquela roupa de não vou conseguir, não, mas vai conseguir, Vai. tá certo? A gente tem a adversidade. E o mundo é feito assim, a vida da gente, a gente tem a adversidade que a gente tem que superar. Chorar é uma opção, eu digo aos meus alunos. Você pode chorar, mas só alivia a alma. Só isso. A gente tem que lutar, tem que se concentrar, levar a aguinha gelada, já que sabe que a escola, tá certo, não tem todos os requisitos de luxo. E a gente sabe que não precisa nem de tanto luxo, né? É preciso só um ambiente favorável É. que já E facilita posso- muito a vida da A gente. questão da prova, por exemplo, ontem, hoje é dia 4, ontem foi dia 3, foi a primeira dia do Enem. Eu saí 5 vezes só pra lavar o rosto. Porque, tipo assim, eu não tava conseguindo me concentrar Querendo com ou o não, isso calor. perde um tempo danado. Mas aí é o que é a questão, perde tempo, mas se você monitorar esse tempo, Não, por sim, exemplo, claro. você vai no banheiro, mas aí você sabe que você tem que voltar rápido, ou seja, você vai lá, Joga uma água na joga cara, água faz e o que tem que volta. fazer e Acabou, volta. é 1 minuto, você 1 minuto a E mais eu ou acho menos que também. esse tempo que você gastou, você ganhou. Justamente. Não gastou. Porque Justamente. você refrescou, tá certo? Esticou o esqueleto todinho e voltou pra E prova. porque parece que, tipo assim, você reinicia, sabe, sua mente e volta. Porque eu acho que o Enem é sobre isso, até a prova de matemática mesmo. Quando você vê que você tá começando a ler no automático e que você não tá conseguindo se concentrar, Pare, é a hora de você parar. pare. Comer, Abre né? alguma coisa, Perfeito. pega uma água, entendeu? Aí, por exemplo, ou até quando der 6 horas e você não tiver acabado a prova, você pega a água, você fica aqui com a água no seu colo e você vai fazendo a questão. Porque é uma questão, um gole. Uma questão, um gole. Porque aí você consegue basicamente reiniciar, né? Exato, exato. Olha, Também. Quer falar? eu acho isso fundamental, principalmente essas dicas, tá certo? De refrescar um pouco, esticar o esqueleto, tá certo? Tudo isso faz com que você faça uma boa prova. Dudu, Ou seja, não é só o estudo, é Justamente. a sua preparação Sim. psicológica durante a prova que vai contar também o resultado. Justamente. Não é nada, Daniel. Você pode ganhar mais 5 questões, mais 6 questões com uma atitude dessa, tá E certo? agora- Um ambiente quente, né? É. Mas, ó, E agora a gente vai entrar, né, nesse segundo dia, que é um tempo menor, que a gente tem de 7 horas da noite, agora a gente acaba de 6h30. 6h30. É 5 5 horas. horas de Cinco prova. horas. 5 horas de prova cravado. E assim, tem que saber essa parte, né, de administrar muito bem o tempo. Deixa eu só te dizer. No segundo dia, tá certo? No primeiro dia, todo mundo sabe que a gente vai pegar a redação primeiro. Isso aí independe, eu vejo. Eu não estou perguntando o curso de ninguém. Mas eu sei que tem que pegar a redação no primeiro dia. No segundo dia, tá certo? A gente tem que pegar matemática. Matemática é a prova mais longa. Não desmerecendo as outras matérias, mas eu posso tirar uma nota Tá baixa em puxando o física. saco, sim, da sua matéria, professor. A brasa para minha sardinha, né? Isso. Mas não, porque na verdade, matemática, se você zerar, tá certo? Você realmente não vai conseguir passar. Justamente. E outras questões, outras provas, você pode não zerar, mas tirar uma nota bem baixa, mas você recupera. Ciência da natureza, por exemplo, você pode recuperar a física que você foi mal, pode recuperar em biologia, pode recuperar em química, entende? E isso é importante. Agora, matemática, faz o quê? É feito redação no primeiro dia. Chora. É uma opção? Mas não vai dar em nada. Não vai. Você está eliminado do vestibular. Justamente. Tá certo? Então todas as matérias têm uma certa relevância, mas infelizmente eu digo infelizmente, tá certo? Porque eu estou vangloriando algumas matérias, como redação e matemática. Agora, uma dúvida sobre a prova de matemática, porque a gente sabe que existem na prova de matemática o TRI forte, né? Em todas as provas do Enem existe TRI forte. Exato. mas matemática é Mas mais matemática tem uma questão de ter duplas calma. de TRI. Não, Como que é isso? isso não é, Daniel, tá certo? Uma ciência exata a questão de TRI. Sim. Nem a gente, professor, sabe o que é TRI. A gente, com experiência, a gente vem vendo quais são as questões de TRI, são questões fáceis. A gente tem que ir atrás das questões simples, tá certo? Às vezes, quando o texto é muito longo,
A resolução é muito fácil, muito tranquila. Mas existe uma série de distratores que a gente fala para poder fazer uma questão como TRI. Ela tem que ser testada antes, tudinho. Então é impossível a gente, professor, mas a gente tem dicas. A gente vê questões a serem pares, por exemplo. Aí eu já falei para as turmas, não precisa vir também só em pares. Por exemplo, o ano passado veio muita questão de área de figuras planas e a gente soube que também era TRI, tá certo? Então não é isso. Então é para só acender aquele alerta, aquela luzinha de alerta. Eita, eu já fiz uma questão de porcentagem, já tem outra de porcentagem, tem que acender aquele alerta. Opa, eu tenho que voltar. Pode ser que tenha questão de porcentagem difícil, mas vocês sabem disso, embora o assunto seja comum, mas dependendo de quem fez o distrator da prova, pode achar uma questão difícil de porcentagem. Mas se você vê 3, 4, tá certo? Acenda o alerta, vai ter que fazer um TRI. E você isso pode é fundamental. até, tipo assim, gastar mais tempo nessas questões que você Sim, percebe sim, que tem, sim. porque eu sei que, eu acho que, não sei se é todos os anos, mas eu tava pegando as provas do Enem e eu tava vendo que uma questão de log cai. Sempre, Mas sempre. log não é TRI. Pois é. Porque ele só cai em uma questão. Então Pois é. você pode pegar o tempo que você gastaria em log, porque log gasta muito tempo, querendo ou não. Veja só, Daniel, na verdade, logaritmo, tá certo? Ultimamente, desde a pandemia, tá certo? Tá sendo questões bem fáceis. Não é muita propriedade, não é nada, é só aplicação direta. Sim. Se for assim, mas você tá certo. Ela não é TRI. Tá certo? Pode até ser esse ano. Ela pode até vir ser esse ano, mas eu não tiraria, tá certo? Sim. Muito tempo por ela. Justamente. É como matriz, por exemplo. A gente não tem um assunto chamado matriz, mas todo ano cai. Todo ano cai. Verdade, tem. Mas não tem lá no manual. Justamente. Poxa, Eduardo, por que você não pode cancelar essa? Porque eles consideram isso como matemática básica. E a gente tem uma coisa muito chata dizendo assim, então destrinche matemática básica. Porque se você chegar para mim, Dudu, o que é matemática básica para mim? Cálculo é matemática básica para mim. Integral, derivada, é básico para mim, mas não é para vocês. Pior que eu tenho Então definam o que é básico. Pior que eu tenho uma discussão muito séria sobre isso, mas eu não vou entrar nessa dentro. Mas é que, tipo assim, eu, por exemplo, eu acho o TRI muito falho porque o que pode ser fácil pra tu pode ser difícil pra mim, pô. É, mas não, veja só. Mas isso aí é uma discussão meio... longa É, mesmo. é Veja longa. só, a questão de TRI, tá certo? Ela tem que ser fácil. O que é fácil, tá certo? A taxonomia de Bloom, ela é estudada para definir o que é fácil e difícil. Depois ela coloca assim em prática em algumas escolas do país para ver se aquilo ali realmente foi fácil. Então existe toda uma pesquisa para dizer que a questão é fácil, tá certo? Então isso é válido mesmo. Menino, que explicação do TRE aqui. E olha que a gente não Profissional. está falando sobre TRI. Pois A gente é. já vai falar Justamente. muito sobre TRI, tá certo? Passando a prova do primeiro dia, do segundo dia, na verdade, É. a gente vai falar sobre o que Gabriel está querendo, ProUni, SISU. Preenchimento do SISU é Ó, fundamental. gente, até deixando aqui essa adendo que depois vai ter um podcastzinho com o Dudu sobre essas coisas de ProUni, SISU, SISU, como mexer no FIES. SISU. Mas é depois, É, agora isso a gente agora, está é. focado no segundo dia. Ô Dudu, nesse segundo dia a gente também tem as 3 questões por 3 minutos por questão. Na verdade é 3,08. Que esse 0,8 não vale de nada, né? É bem- 3 minutos. Eu queria concordar com o Daniel a questão, porque, por exemplo, eu não sei quantos de vocês viram o primeiro episódio, né, que foi não o primeiro episódio do Alcicast, mas foi do primeiro dia do Enem, que a gente fez com a Evelyn, professora de redação, Sim. e ela tinha dito, não, o máximo da tua redação ali é 1h30. Aí, tipo, eu, por exemplo, eu fiz minha redação em 1h10, 1h15. Esses 15 minutos aí, esses 10, 15 minutos que Um sobraram, ganho. além de eu poder, tipo, pegar 2 questões, se for daquelas mais difíceis, ou 3, 4 questões, eu posso ter feito a mesma coisa que o Daniel. Ter ido no banheiro, ter descansado, respirado, comer um chocolate e depois... quase E, ou seja, voltar. você reverteu e ganhou nesse tempo. Né? Justamente. Você não é 15 minutos de ganho, certo? Porque esses 3 minutos que eu tava falando no podcast com ela, é uma coisa muito relativa. É. Porque vai ter questões que você vai demorar 3 minutos e vai ter questões que você vai demorar mais de 3 minutos. Então E tem algo questões Vai ter Vai questões passar de 10 10 segundos, 20 Justamente, segundos. porque, por exemplo, na prova de ontem, a gente chega e a gente vê que, tipo, a gente não sai de 7 horas. Ou seja, esse tempo é relativo, a gente teve um ganho de tempo, entendeu? Porque não foi 3 minutos por questão, porque se fosse 3 minutos por questão, mais gabarito que eles colocam, acho que é 30 minutos, não é 10. Pra marcar o Pra gabarito. marcar agora 15. É 15 O ideal minutos. seria 15. 1h30 da redação, a pessoa sairia 7 horas, entendeu? Então Cravado. a pessoa teve um ganho. Então eu acho que essa questão é muito relativa. Do tempo, né? Do tempo, sim. Ó, outra coisa que eu queria te fazer uma pergunta aqui para nós 3, nós 4 aqui, o pessoal da nossa sala também, para as pessoas que estão escutando. Dudu, hoje é uma segunda-feira, estamos agora beirando as 5 horas da tarde e a prova do Enem ela é domingo, aí de 1h30. Eu queria saber, Dudu, como é que eu posso organizar essa minha semana
para eu conseguir dar uma relembrada nos assuntos. Hoje, mais cedo na aula com a gente aqui, você falou sobre você estudar o que você tem preferência. E realmente, queria saber o que o senhor pode recomendar para essa semana. Bem, Gabriel, eu acho que a tua pergunta agora foi essencial para o momento. Porque o momento é uma semana antes da prova de matemática. Menos de uma semana, né? Certo? No cálculo menos, um dia menos, não é isso? Mas o que eu estou dizendo a vocês existem profissionais aí que dizem uma listagem de exercício, uma listagem de coisas a fazer. Mas Tá isso vai certo? depois outra pessoa. Tá? Mas isso, tá certo? Se você está acostumado a fazer 40 questões por dia, 30 questões por dia, continue. Mas a grande maioria já está estressado, já está estafado, na verdade, o nome é esse, cansado, assim Já como o cansou do professor, primeiro dia. e a gente está cansado. Não estude nada além daquilo que você não gosta. E posso dar uma adenda? Eu acho que até para essa pessoa, por exemplo, que faz muita questão, chega uma semana antes do Enem e ela tá pressionada. Então eu acho que, por exemplo, se ela for pegar 40 questões de matemática e ela não conseguir fazer 40, ela errar 20, ela só acertou 20. Então vai criar uma pressão nela de tipo, eu não tô conseguindo fazer. Aí Porque quando eu você treinei. passa para outra natureza, já vai caindo, ou seja, Então não vou você vai conseguir. nervoso, porque você sabe que você não tá conseguindo. Perfeito. Então você já chega na prova, por exemplo, a questão do gabarito no primeiro dia. Você saiu da prova do primeiro dia, mas você não vai corrigir o gabarito. Por quê? Independente do seu curso. Os 2 dias, né? Independente do seu curso, tem pesos, certo? Mas dependendo do seu curso, você vai precisar daquela nota. Você vai precisar Não daquela tem nota. como. Você vai precisar. Você não tem Depende do controle, curso, você vai precisar daquela nota. Ou seja, se você for corrigir o gabarito até o INEP, ele vai mandar depois do segundo dia. Porque ele sabe que se ele soltar o gabarito antes do segundo dia, Vai criar todo vai um criar cinema, todo um estresse. justamente. E muita Vai- gente pode desistir de Justamente. fazer o segundo Se dia. cria uma tensão, se cria um nervosismo no estudante que quer corrigir a prova. E outra coisa, eu até, tipo assim, até uma dica minha, por exemplo, você vai corrigir sua prova de humanas e de português, linguagem, qualquer prova, e você pega o gabarito do INEP, sendo que se você pensa que você acertou 35, você vai tirar uma nota boa, mas não é assim, gente. Não é mesmo. E Por- tem o TRI para justamente isso, para por- diferenciar, né? Porque existe uma Dudu questão... chegou. Não, Pra- Dudu chegou, derrubou água ali. Agora Aventou. derrubou água aqui. Porque- Na verdade só- foi João que derrubou água ali. Voltando Vai ao lá. raciocínio. Foi você. Porque existe a questão do TRI. Por exemplo, ano passado eu me frustrei muito em relação ao Enem. Porque eu corrigi minha prova pós os 2 dias e eu vi que eu tinha um ganho muito grande em humanas, certo? E esses acertos que eu tive em ciências humanas, eu achei que eu ia tirar um notão. E acabou que eu errei várias questões de TRI. Pois é. E eu Aí perdi muito na nota. Então quando chegou minha nota, eu falei, como é que Pois eu é, fiz isso? pois é. Então cria uma frustração na pessoa que está vendo. Então, tipo assim, minha dica como pessoa, se você tem ansiedade, você quer corrigir, você corrige. Mas depois do segundo dia. E se você não quer corrigir, fique tranquilo, porque a nota vai sair em janeiro. E, A gente, nota de todo mundo sai no justamente, mesmo dia, E gente. não Você se corrigiu, altera. né? A nota não é alterada mais. justamente, não tem o que fazer. Conferir ou não só vai deixar você estressado ou não. Ah, mas eu fico mais ansioso ainda pra ver a nota. Tá, mas quando você vê aquela quantidade de questões que você acertou, você vai saber sua nota? Você não vai saber. Não vai. E Não vai, não tem aquele como bagulho, saber. Você pode... Exato, é impossível. Em matemática, por exemplo, matemática tem esse ganho muito grande de TRI. Então, se você, João pode ter acertado, por exemplo, 30, e eu posso ter acertado 20 e 27, por exemplo, é menos. Mas se eu tiver acertado tudo Acho isso que que tem aí, TRI, e ele só perfeito. tiver acertado as mais difíceis, Perfeito. eu vou ter um ganho na frente dele. Pois entendeu? é. Então, por isso que eu digo, o INEP, o Enem, é muito, tipo assim, de momento. Então, se você tá nesse momento, você tem que ter tranquilidade, tipo, eu posso corrigir minha prova, mas eu não vou... Mas será que vale a pena? Eu não vou criar expectativa e nem vou me frustrar de quantas eu acertei ou de quantas eu Show, errei. show. Eu acho, Daniel, o seguinte. Eu acho que foi muito bonita a questão realmente da questão psicológica, tudo sobre a questão da nota. Mas tem uma coisa que estava martelando aqui na minha cabeça, e eu nem sei quanto tempo de podcast a gente tá, mas Dudu ele sempre fala muito pra gente quando a gente tá treinando. A gente normalmente tem uma pessoa avisando ali. Simplesmente na nossa produção já olhei umas 500 vezes pra ver se ele me fala o tempo, e simplesmente não falou. Acontece, Eu acho acontece. que nem olhar pra ele. Mas voltando agora para a questão da prova do segundo dia, é uma prova realmente, assim como a primeira, muito cansativa. Mas eu queria voltar porque nós passamos no ano todo fazendo fichas do professor Dudu com questões e questões. E nós vimos que na maioria dessas questões, independentemente sobre ser TRI ou uma questão normal, você via que você estava lá fazendo a questão. E aí você chegava na metade da questão e você tinha um número. E esse número, ele estava em uma das alternativas. Então, assim, é sempre bom você que está escutando a gente
lembrar que, veja só, tenha certeza do seu resultado. Eu sei que você tem um tempo por questão, eu sei que você tem uma média e eu sei que você pode até saber bem do conteúdo. Mas às vezes você lê uma questão, você diz, pô, essa é fácil. Pegou, chegou lá em 980 e tem na alternativa 980. Mas, pô, vai ver você esqueceu de multiplicar por 2. Vai ver você esqueceu de transformar para metro. Entendeu? Então, assim, você realmente... Quanto mais rápido a gente faz uma questão, melhor. Mas sempre bom você tomar cuidado, estar atencioso, não ir afobado. Sabe aquele negócio que quando a esmola é boa demais, até o mendigo desconfia? Então, toma cuidado com esse Gabriel, você, olha, cara, você falou tudo agora. Tudo, tá certo? A gente vê questões de TRI, as questões de TRI, a gente, professor, diz assim, são questões fáceis. Mas desconfie dessa facilidade se você está lendo tudo. Porque às vezes você faz por aproximação, aí ficou 98,9. Tá certo? 98,9, aí você vai para a aproximação. Mas se você se abestalha, se você passa despercebido, transformar de metro para centímetro, então isso é uma coisa que cai muito. É feito, por exemplo, escala. Escala é um assunto TRI e todos os anos cai escala. E vai cair esse Tá certo? E não tenha dúvida, eu venho aqui depois da prova e vou mostrar a vocês. Mas o Gabriel tá certo? Dá uma lida legal, tá certo? E Daniel, quando chegou, ele disse assim, às vezes quando você lê 10 questões, você fica cansado, vai beber água, rasga um salgadinho, vê, cuidado para não fazer zoada e desclassificar o amigo de lado. Mas isso aí, tá certo, você pode identificar para o fiscal e o fiscal tá atrapalhando e dizer não se meta com ninguém de lá. Você não vai brigar com as pessoas porque estão fazendo zoada ou não. Você faz o fiscal fazer isso, tá certo? Eles estão ali para ajudar, ok? Mas o que você está dizendo é justamente isso. Lê direitinho. A leitura que a gente fala, a leitura direito, tá certo? É no mínimo 50% da questão bem feita. Dudu, eu sei que eu tô fazendo algumas perguntas objetivas para tu, agora eu queria falar sobre o Gabriel aqui. Se eu tô, por exemplo, na questão do segundo... Não sobre mim, né, gente? Pelo amor de Deus, sobre a prova do segundo dia. Mas, tipo assim, cada um tem seu método de falar. Com certeza é meio diferente de fazer, no caso, né? Cada um tem o seu método. É diferente do primeiro dia, que tem redação, são questões extensas, né? Mas, por exemplo, agora, no segundo dia. Dudu, comecei com matemática como o senhor recomendou. Li a segunda questão, não entendi nada que está falando. Li a segunda, não sei o que é aquilo. Li a terceira, não sei ler a terceira. O que é que eu faço, velho? Perfeito, pessoal. Não. Tá certo? As questões bem lidas, tá certo? São bem resolvidas. Ok? Mas tem questões, tá certo? Que você não vai entender. É uma palavra que você tá nervoso, tá certo? Vocês lembram daquela história? Quando vocês começam a fazer exercício de matemática, mesmo simples, você acerta 2, 3, 4, não dá vontade de fazer mais. Mas quando tem 2, 3 questões que você não faz, tá certo? Você tem que parar. Pare, vão para o banheiro, jogam água na cara, tá certo? Volte. Tá certo? Porque essa interrupção, a gente faz em jogo isso. Os técnicos, quando o time dele tá perdendo muito, a primeira coisa de vôlei, de basquete, é um tempo, ou não é assim? Para poder quebrar aquele ritmo que o outro adversário, ou seja, o adversário, tá tendo maior êxito em cima de você, então você tem que quebrar esse ritmo. Mas eu não tenho técnico na hora. Não então deixa eu o tenho Enem ganhar de pô, você. Fiz uma, fiz 2, 3, pô, não bateu nada, nenhuma resposta dessa. Espera aí, Dudu disse o quê? Dudu disse, calma, vai, saia, tá certo, joga água na quadra. E às vezes, minha gente, às vezes eu faço isso, quando a gente faz concurso, tá certo, eu vou num bebedouro, tá certo, se tiver uma aguinha gelada no bebedouro de alguma escola, eu boto água gelada e boto na cara. Por quê? Porque esperta. Esperta, eu pego assim, não gasta muita água, viu? Não gasta muita água. Mas olha só, eu acho que para um dia de prova fundamental, isso é bom, gente, lembre-se que eu tenho nota ainda para fechar. Mas isso é muito, realmente, muito legal, porque também tem a questão de, tipo, você começar a prova de matemática pelo que você também tem mais facilidade, né? Porque eu mesmo tenho facilidade muito em, tipo, nessa lógica, sabe? De porcentagem e tal. Então, a parte de álgebra. Quando eu percebo que eu tô, tipo, não consegui fazer 3 seguidas, assim, tipo, primeira, segunda e terceira, não consegui de jeito nenhum. Eu vou para que eu tenha mais facilidade, ou seja, eu vou folheando a prova, faço aquela, escolher, vendo. Porque aí eu vou criando uma confiança tanto em mim, de tipo assim, eu tô conseguindo fazer essas, então depois eu vou conseguir fazer essas. As mais fáceis são as de TRI, então você já faz logo, já garante de TRI, quando você não tá cansado. Tu entende que isso não é uma receita de bolo, né? Sim, lógico. Entende? E essa tática é de quem realmente estudou. Sim. Mas é individual. Justamente. É individual. E se ela é individual,
vale a pena seguir, mas gênero em grau, faça isso, velho. Totalmente. Eita, tem uma questão de semelhança, tipo, dúvida em sala de aula, vou fazer logo. Normalmente Eita, eu tem uma questão de começo- porcentagem também é fácil. Eita, isso aqui foi difícil, vai eu pulo para outra. Justamente. E aí, eita, poxa, fiz 5, deu a resposta, vou para a sexta, volto para a primeira questão. Isso aí é individual, mas tem que ser feito. Aquele Sim. pontapé inicial, comece por alguma coisa. Logicamente pela primeira, tá certo? Porque tem gente que faz assim, comece pelo final, que as mais simples estão no final. São 4 tipos de provas. Se são 4 tipos de provas, essa balela, que o mais fácil está no final, no meio. Que história? Você vai, folheia, logo, vê. Eita, gráfico. Por exemplo, o gráfico é o terceiro item que mais cai no Enem. E é TRI, leitura de gráfico, interpretaçãozinha. Às vezes tem uma porcentagemzinha para você fazer, tá certo? Mas gráfico é uma questão de TRI. E é uma questão fácil, assim. Pois é interpretativa. É que Pelo nem... menos eu gosto muito de começar com assuntos que eu tenho muita... por exemplo, Segurança. Se eu já vejo o logaritmo, eu sei que eu não vou fazer aquela questão. Agora não. Eu vejo uma questão de porcentagem, eu vejo fração, eu vejo essas coisas, eu começo a fazer. Quando tem imagem, gosto de fazer. É sempre bom fazer e começa... Se você bate o olho, vê Você aquele ganha assunto, confiança, né? e você vê aquele assunto, sei esse assunto, Poxa, me porra, garanto. eu vou fazer. Vou começar por lá. E aquele negócio Entendo, também, entendo. né? Tipo assim, a pessoa vai começar por matemática, que nem o Edu falou. Vai procurar essas questões fáceis, vai fazer. Mas, por exemplo, você não tem que se prender totalmente na prova de matemática. Ou seja, você não tem que terminar ela pra ir pra outra. Você fez a prova de matemática, fez 30 questões, deixou 15, porque as 15 você não conseguiu fazer de jeito nenhum. Você voltou e não Não conseguiu perde fazer. tempo, justamente. Vá pra prova de natureza, faça. Você faz Mas igual. Você tem facilidade. Faz igual que de matemática. Faz as que você tem facilidade. Aí você tenta depois as que não tem facilidade. Se você não conseguir, você acumulou, você fez todas as questões, fez algumas questões, sobrou algumas. Aí você vai lá na tranquilidade. Nada é regra, Fiz é isso, tudo de acordo com o Pois que você consegue. justamente. É a capacidade de cada um, conhecimento É que nem de Dudu cada falou, um, você muito tem que ser relativo. seu próprio treinador, você tem que ser seu próprio jogador, você tem que ser tudo. Naquele Você- dia você, é tudo. é você sozinho. Então você É tem aquele que... meme do TikTok, você contra 90 Justamente. questões. E você conhece seu limite, você conhece até onde você consegue ir, você consegue onde você consegue chegar. Então você vai saber o seu limite dali daquela questão. O importante, Daniel, deixa eu dizer uma coisa, é não desistir. Porque tem gente que vai pro Enem, tá certo? Dá 3,5, termina a prova. Justamente. Então E- isso e pra mim é um saiba- absurdo. É, E absurdo. saiba isso também. Se você tá ali, deu até o 3,5 e foi 3 pessoas embora, aquelas pessoas não estão mais adiantadas que você. Elas só desistiram. Não desista. Mas tenha certeza disso. Exato. É impossível. E eu Não acho que tem, também, e eu acho que também é questão de, tipo assim... Não se pressione Não é nem- pelo eu tempo acho dos que outros nem- saindo. A pessoa pode sair até de 6h30, 6h45. Gente, o tempo é algo que você tem que usar. É. Então, se você tem até 7 horas, obviamente você não vai deixar pra responder. 6h30. Você não vai deixar pra responder o gabarito de 7 horas da noite. Por favor, gente. 6h30. Eu não, É ninguém feito faz. chupar um sorvete muito gostoso. Você vai Justamente. chupar só a metade, porque o resto vai jogar fora. Não, você comprou ele todo. Justamente. Ou você usa todo o tempo. Foi a pior Foi a analogia pior. que Não, mas eu é já verdade. vi na minha vida. Porque tu não entendeu, não é isso? Não, pô, mas tem tá ligado, nada a tá ver. ligado quando você tá comendo um almoço bem gostoso, você deixa a carne, que é a parte mais gostosa pro final, eu faço isso. Mas isso é verdade. Mas vai até o final, né? Vai até o final. Mas é esse negócio, porque, por exemplo, você tá lá no Enem, aí você fez, tipo, 85 questões, ficou 5. Aí você vai lá, deu 6,5, deu 6,5. Você responde, você faz o gabarito, porque você não vai deixar pra responder o gabarito nos últimos segundos. Porque isso ninguém aí aqui não. é doido É. de viver. Então dá 6,5, aí você vai lá. Então, não, E Daniel, deixa eu dizer Eu uma falei coisa. que o eu segundo acredito. dia- Tu viu que eles vão avisando de tempo Justamente. em tempo, então você Fiquem promete de olho que... nisso, Um enquanto negócio, eles reparam Uma nas falha coisas minha, e tal. o segundo dia não é até 6,5, tá, gente? Eu Ou seja, tentei avisar. você vai responder o gabarito, Algumas vezes. você vai começar a preencher o gabarito de 6 horas. 6 Então você horas. responde tudo as que você fez, com cuidado. Ou também, arrume o seu método. Se você quiser responder 10 e De marcar 15 em 10, 15. faça Pessoal, fazendo. Eu não dou de isso crédito aí, também. isso pode ser feito, mas assim, eu não aconselho. Eu também Sabe não. por quê? Porque muitas vezes perdeu. você não é isso. Você fez 10 questões, em vez de marcar essas 10 questões no gabarito, tá certo? Você vai fazer uma de, sei lá, de física. Aí viu que errou uma das 10. Eita, poxa, caiu mais ou menos parecido lá. Aí vai lá, faz o cálculo, refaz o cálculo de novo e vê. Então, se você marcar sempre que fizer, você Legal. corre o erro de no final você não poder mudar 2, 3. Normalmente eu marco assim, acho que eu tenho certeza. Acho que eu fiz, assim, sabendo do assunto. É. Mas, pô, fiz o cálculo ali, deu cravado.
Eu vou e boto. Gente, e cuidado, pelo amor de Deus, com a Porque no questão- final, pra rever, eu tenho medo de perder tempo. É, com o isso, rever né? é muito difícil. É, então. É muito difícil. Para que Você o aluno queria está ter estudando. hoje, Dá tempo de Pois é, rever. velho. Às vezes Eu, não dá. assim, redação, sem dúvida, você tem que reler. Sim. Depois de ter feito, se não reler, você tem a certeza que vai tirar uma nota ruim. Tá certo? Releu, você vê erros, você vê Todo tudo. mundo que não releu agora, calma, respira. Mas Só- fez pra valer. Gente, a gente tá aqui, né, no finalzinho do podcast já, que a produção ali tá. Eu vou ter uma pergunta. Mas aí sobre- eu tenho uma pergunta que é, por exemplo, a pessoa tá nessa última semana, tu deu dica de estudar o que mais gosta. Mas se essa pessoa tá na última semana, ela tá, tipo assim, querendo estudar. Tá com gosto. Ela tá com gosto e tá com vontade de estudar assuntos que vão cair de certeza. Faz o quê? Que dica tu dá? Que assuntos tu diz assim? Não, Cirúrgico. estuda isso que TRI. vai ser legal. Os assuntos de TRI É. mais comuns significa dizer que não são os únicos. Tá certo? Geometria. Tem o geometria plano espacial. 40% da É. Depois, estudo de gráficos. Certo? Moda mediana. E olha, pense numa coisa Delícia fácil de de estudar. cair. Delícia de estudar. E rápido. É. E rápido. E leitura de gráfico. E posso só dar uma dica A parte aqui, complementando o que Dudu falou. Vê, gente, Dudu tava dando uma dica na nossa sala há muito tempo, que é você fazer as questões difíceis. Porque se você pega uma questão, por exemplo, de porcentagem, e você consegue fazer a mais difícil, a mais fácil você vai criar uma facilidade. Sim, Mas tem não um é gosto, que você- Não é, Mas não é que você vai começar pela mais difícil, é o que ele não, fala. pelo amor de Deus. Ele tem até a ficha dele que ele faz assim: primeiro uma fácil, segundo uma média, e terceiro uma difícil. Porque se você vê que você conseguiu fazer as três, você já tá criando meio que uma facilidade naquele assunto, né? Um gosto e criando E tu pode assim, falar uma mais marra, sobre né? isso? Diga, agora eu consigo. Estatística. Geometria plana, primeiro Geometria geometria, plano espacial, Tá, certo? Depois estatística, estatística. leitura de gráfico. Muito legal. Porque não adianta, eu tenho 16 tópicos. Imagina você elencar todos os 16, você vai estudar todos os 16 até Esses são os domingo? 3 Possível. agora que dá Pronto. pra... E só isso aí, esses 3, Já é ganhou 60% da prova. E você estuda esses 16 assuntos 3 anos, né? Pois é, Isso também tem não isso. Não dá pra É. estudar em 6 Não, meses. Pois é, Não, então nem os esqueça. 3 anos, né? É tipo toda a vida escolar da pessoa, ela estuda isso. Pois é, então E é relaxa, é revisar. Justamente. Então eu gostei de geometria espacial, vi umas questões massas, eu vejo. Então tudo no gosto e fazendo com que cai mais. Perfeito. Isso você pega na internet, você pega em qualquer professor que está antenado, ele consegue fazer isso. Essa pergunta do Daniel foi muito importante, porque a gente tem que lembrar que o nosso público não são apenas pessoas que estão fazendo o Enem, são pessoas treineiras, certo? Que ainda vão fazer. E a pergunta que eu ia fazer era essa. Eu queria saber se tu quer falar alguma coisa, porque eu quero fazer uma finalização além da prova. Vai querer falar nada, não? Eu ia fazer os agradecimentos. Ah, né? então eu faço, então eu falo. Vê. Pode falar. Falamos aqui tudo que a gente tinha para falar sobre matemática, sobre natureza, sobre estratégia de prova, mas só esses 30 segundinhos, lembrando, tome cuidado com as coisas de sempre, tanto do primeiro dia quanto do segundo. Garrafa digital, já vi gente esse ano ainda. Não levar a garrafa digital. Não levar a Aquela garrafa que tem a digital. temperatura. Não pode não. Não pode. Não pode. Não. Relógio É que digital, eu essas tô coisas. É porque nem relógio pode. Eu tô meio Não, é susto. exato, relógio não pode. Nenhum. Tá Justamente, certo? não, garrafa digital. Eu tô isso. meio susto. É que eu Isso. falei garrafa digital existe. Não, tranquilo. Esse ano eu já vi 2 pessoas, vi no TikTok, né? Mas 2 pessoas foram eliminadas porque o relógio ficava pi a cada hora. Tira Então, em assim, relógio. cuidado com isso, a questão do alarme, Desligar do celular. celular, pelo amor de Deus. Tome cuidado. Na minha sala, uma pessoa foi eliminada por causa do celular. Então, assim, cuidado com essas coisas. Mantenham a questão da alimentação de vocês, das coisas que vocês gostam de levar. Como a gente disse no primeiro dia com a Evelyn, a gente disse, por favor, não faça nada fora do normal, só a questão do almoço, não faça nada fora do normal. O tempo que você dorme, não faça nada fora do normal. Então, assim, vá lá, dê o seu melhor. E como eu disse no começo, seu melhor é diferente do meu melhor, que é diferente do melhor de Eduardo. Então, assim, Perfeito. vá lá. E por último, vamos fechar com uma mensagem de tio Dudu aqui pra vocês. E aí, tem alguma coisa pra falar assim por último? Olha só, eu não Manda tenho uma ordem dúvida, tá certo, papo. do êxito de vocês. Esses meus alunos, toda a vida, tá certo, se destacaram em algum ponto de matemática, e eu gosto muito disso. Mas eu não tenho dúvida que a tranquilidade nessa retinha final vai fazer com que você consiga mais questões, tá certo? Deixar um pouquinho da pressão. E deixar do ponto da pressão, um pouquinho dessa pressão, é não fazer nada demais. Gabriel foi perfeito na argumentação desse. Não faça nada diferente, tá certo? E não vai estudar algo, tá certo, surreal, fractais, por exemplo. Não existe isso. Galera, fórmula mágica não pode ser feito agora no final. É só o normal. É só o que vocês estão acostumados. E quer uma dica pro sábado? Netflix.
faça isso, assista filme, chame 1, 2, 3 pessoas, pegue pipoca, pegue alguma coisa, tá certo? E vá assistir. Não faça nada demais e eu não tenho dúvida o quanto você vai se dar bem nessa prova, tá certo? Galera, foi um prazerzão junto a vocês. Foi um prazer. A gente tem o senhor como convidado, né? Ó, gente, só pra fazer os agradecimentos finais, né? Que Clara me deu essa oportunidade gigantesca hoje de fazer agradecimentos. Eu dei essa honra. Primeiramente, queria agradecer a Dudu, né? Por estar aqui nesse podcast. O senhor é uma pessoa muito importante para a nossa turma. Espero que o senhor saiba disso sempre, né? E a gente, como o senhor torce pelo nosso sucesso, a gente também torce mais pelo sucesso do senhor, que esse cara aqui é demais. Vamos lá, gente. Queria agradecer aos produtores José Túlio e Yuri, escritores Matheus e Pedro Henrique, parte técnica João, que está aqui atrás, e Iris, design Renan, Giovana e Laila, divulgação Júlia Beatriz e Júlia Santiago e a administradora Lara. Agradecer a presença de Gabriel, que está aqui novamente, né? Que sempre conosco, e Clarinha, que está assim também. De novo, agradecer a Dudu. Queria agradecer aqui também a Pedro, que não pôde estar hoje, devido ao horário, e a nossa coordenadora Yasmin, né? Agradecer a psicóloga Jana. Yasmin é a nossa coordenadora, diretora desse projeto aqui, né? Amada por nós todos. Queria agradecer a psicóloga Yasmin, que não pôde... Yasmin, olha, a psicóloga Jana, que não pôde estar. E queria dizer para todos que vão com tranquilidade para essa prova, que todos nós somos capazes e que não é o INEP, não é o Enem que vai medir o conhecimento de ninguém, que nem a Márcia... Lembrem que é só um papel. Foi, que nem a Márcia Sensitiva falou. Se você acha que o seu papel na Terra é fazer uma prova de Enem, você precisa rever esses conceitos, porque todo mundo... Em algum momento é enganado, não é possível. Porque todo mundo tem seu papel na vida e na história, tá certo, gente? Caraca, e é isso, gente. Tchau, gente. Segue Tchau, muito, galera. segue, Obrigado, hein? E aproveita. Matemática. Não esquece, eu ainda vou ter um outro encontro com vocês para falar só sobre SISU, certo? Se for pra chutar matemática, ou é seu, é dele. Chuta. Não.